Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, gravando esse vídeo agora para falar mais uma vez sobre os precatórios de 2022. Esse tema parece que não vai ter fim esse ano, porque está acontecendo muita coisa, na verdade vem acontecendo muita coisa desde o final de 2021, com as emendas 113 e 114, né, que causaram alterações aqui na forma de pagamento dos precatórios e criaram também limite de gastos, limite de pagamento para essas verbas. Então, eu estou com uma matéria aqui do Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários, que fala o seguinte: o governo deixa de pagar 25% dos precatórios em 2022. Eu já tinha alertado para essa situação em vídeos anteriores e ela vem se concretizando. O pior é que isso aqui pode virar uma bola de neve para os próximos anos, porque os créditos que não forem pagos esse ano vão ter que ser pagos em 2023, e aí a pressão, né, sobre o orçamento de 2023 também vai causar um achatamento maior nos créditos que deveriam ser pagos em 2023, e aí essa sobra vai ser empurrada também para 2024, e aí devemos ter essa situação se repetindo ao longo dos anos. Então, eu vou ler aqui alguns trechos dessa matéria, eu não vou ler ela por completo, mas vou ler alguns trechos e vou comentar o que está acontecendo. O governo federal não irá quitar todos os precatórios de 2022, é justamente o que a gente vem alertando aqui em vários vídeos, né, anteriores que já foram publicados aqui nesse canal, incluindo, né, segue a matéria aqui dizendo que incluindo valores devidos aos segurados do INSS, ou seja, aquelas pessoas que entraram com processo contra o INSS, ganharam e que têm direito a receber as parcelas atrasadas desde quando o juiz determinou ali. Pode ser da data de entrada do requerimento, pode ser da data da citação, cada processo aí vai ter uma situação. Informa que o judiciário havia solicitado 42,8 bilhões, mas só foi liberado 32,4 bilhões de reais, o que corresponde a 75% do valor previsto. Os números foram informados pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Ministério da Economia. Esse montante, como eu falei, é amparado ali na redução previstas nas emendas 113 e 114, que definia o teto de pagamento para as dívidas dessa natureza, fazendo com que parte dos cidadãos fiquem sem receber. O que não for pago no ano de 2022, como eu expliquei, vai ficar para o orçamento de 2023 e para os próximos anos também, né, o que deve fazer isso virar uma bola de neve, como eu também já falei aqui em outros vídeos. Do total de 25,4 bilhões da Justiça Federal, 11,1 bilhões são para quitar dívidas judiciais de segurados do INSS. Então, menos da metade aí é para as dívidas do INSS, o que para mim é bastante preocupante, né? Lógico que tem que ser respeitado o direito de todos, mas normalmente os segurados do INSS são quem tem ali uma condição de maior necessidade da liberação desses recursos dos segurados. Na lista estão benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte, acidentários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, e assistenciais, como é o caso do benefício de prestação continuada. Informa a matéria também que a previsão inicial, segundo o Conselho de Justiça Federal, responsável por repassar os valores aos tribunais, era pagar 14 bilhões em precatórios do INSS. Como a gente viu, né, a previsão inicial era passar 14 bilhões, mas foram passados aqui 11,1 bilhões em precatórios do INSS, atendendo a processos que estavam na lista divulgada pela Comissão Mista de Orçamento em 2021. No entanto, o dinheiro liberado corresponde a 80% do valor previsto, que são aqueles 11,1 bilhões que eu já comentei aqui. O corte também atinge ações de servidores contra a União, em busca de horas extras e verbas salariais não pagas. Isso aqui é quando o servidor público ele entra com um servidor público federal, no caso, né, entra com um processo contra a União, ou um servidor do próprio INSS entra com ação contra o INSS, questionando ali direitos relacionados ao servidor público, ao estatuto do servidor público, né, alegando que esses direitos não estão sendo respeitados, e aí também
a União ou o órgão lá, a autarquia que esse servidor é vinculado, sofre a condenação e precisa pagar esses valores. Então, essa situação aqui dos servidores públicos é isso. Do total previsto para 2022, o estimado era de 10,8 bilhões. Também só serão desembolsados 9 bilhões para o pagamento, uma diminuição de 17% do previsto. E aí, estamos aqui nessa situação, existem muitos prejuízos para os segurados do INSS, para os servidores públicos, né, e para a gama de pessoas que estão esperando receber pelos direitos, né, que foram reconhecidos aí pelo Poder Judiciário, mas que não vão conseguir receber esse ano. Então, eles vão ter que esperar mais um pouco. A matéria fala aqui também que há processos com 10, 15 ou até 20 anos de espera, e agora os segurados, né, aqui no caso os segurados do INSS, poderão ficar de fora da lista de 2022, ainda que tenham sido incluídos, caso a ordem deles esteja fora do limite orçamentário definido pelas emendas. No STF foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona essa PEC dos precatórios, mas até o momento nós não temos nenhuma decisão sobre essa ação que foi proposta lá no STF. Então temos que esperar como que isso vai se desenvolver ali no Supremo Tribunal Federal. E aí, como será o pagamento e quem deve receber? Segundo a Justiça Federal, o pagamento obedecerá às regras de prioridades da Emenda Constitucional 114. Eu já comentei sobre essas regras aqui, e aí a matéria também destaca isso. Devem ser pagos prioritariamente os precatórios alimentícios, como os do INSS, além de salários e indenizações com limite de até 3 vezes o teto das requisições de pequeno valor para quem tem a partir de 60 anos de idade, ou seja, pessoas com deficiência ou doença grave, né? O limite, neste caso, será de R$ 218.160 neste ano. Depois serão pagos os demais precatórios de natureza alimentícia, também limitados a até 3 vezes o valor de RPV de 2022, o que dá 180 salários mínimos. Em terceiro lugar, vem as demais dívidas alimentícias e, na sequência, os outros precatórios. Os tribunais regionais federais aguardam os valores para determinar quem irá receber. No caso aqui, eles já receberam, a previsão era para o dia 10 de julho, então você já pode acessar aí no seu tribunal a lista de pagamentos e conferir se você está ali na lista e vai conseguir receber o seu crédito. O melhor, né, é você consultar o advogado do seu processo ou você tentar acessar o seu processo e ver se há ali alguma informação de pagamento, se haverá o pagamento integral do seu crédito, se esse pagamento vai ser parcial ou se você não vai conseguir receber nada e vai ficar para o próximo ano. Os TRF 3 e 4 que já apresentaram informações dos pagamentos e os outros tribunais também devem ter listas já divulgadas sobre quem vai conseguir receber o pagamento esse ano. E aí eu volto a falar aqui sobre a questão da venda dos precatórios, que pode ser uma opção para quem tem a necessidade de receber de imediato o seu crédito. Lógico que aqui tem a questão do deságio, né, que você precisa considerar, mas é importante ser feito um cálculo bem apurado para entender se é vantajoso ou não. Por quê? Vamos supor que você recebe um crédito nesse, e aí você tem que calcular ainda, por exemplo, a perda que você vai ter com imposto de renda. Né? Muitas vezes você vê ali o valor do deságio e acha, não, vou abrir mão de muita coisa, só que, na verdade, o valor líquido, né, o que você tem que levar em consideração é o valor líquido que você teria direito a receber e não o valor bruto. Quando sai o precatório, ali não consta ainda o valor que vai ser retido a título de imposto de renda. Então, você tem que levar essa informação em consideração na hora de apurar se o deságio que foi apresentado pela empresa é muito ou não, se vale a pena para você
ou não, né? É uma situação muito particular. Para algumas pessoas que estão interessadas em receber o mais rápido possível esse crédito, de repente elas aceitam aí abrir mão de um valor maior. Outras, né, que não estão não precisam tanto receber esse crédito assim de uma forma tão rápida, ou não tem esse desejo ainda de receber de uma forma tão rápida, talvez não seja interessante abrir mão, né, não ter um deságio tão grande. Então, cada situação é muito específica, né, cabe a você analisar se no seu caso é interessante ou não abrir mão. Mas, sempre lembrando, essa é uma boa opção, né, em razão da segurança que se tem hoje com esse tipo de transação, né, o tribunal vai ser informado dessa transação, o juiz precisa ser informado dessa negociação, então, né, você tem todo um aparato ali para proteger que essa negociação, que essa venda do precatório aconteça tudo dentro de um trâmite legal, até porque vai ter a chancela do próprio Poder Judiciário, né, para confirmar que essa cessão de crédito, que essa venda do seu precatório ocorreu dentro da legalidade, tá certo? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, né? Se não compreendeu, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa também a sua sugestão de conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.